Se o nosso pai visse o escritório hoje, ele diria: vocês enlouqueceram. Banca com mais de 20 advogados especializados, muitos estagiários talentosos, departamento administrativo, assessoria de comunicação, 400 metros quadrados de estrutura física. Há 50 anos, ele não precisava disso tudo para advogar e sequer imaginava que nós expandiríamos o escritório dessa forma, com base nos mesmos fundamentos éticos lá de 1961. No começo, era só ele, o Dr. Barja e os bagrinhos da estiva. Dr. Rui de Melo Miller, o pai de Tiago, Lucas e Mateus, se envolveu com o setor marítimo portuário antes mesmo de advogar, ao exercer a função de agenciador de carga durante 15 anos na agência de vapores CRIC. Depois de se formar na 4ª turma de Direito da célebre Casa Amarela, como era conhecida a Faculdade Católica de Santos na época, e de assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores de Santos, fundou, em 6 de julho de 1961, ao lado do colega Antônio Barja Filho, a advocacia Rui de Melo Miller. O escritório foi desde então estrategicamente instalado no centro da cidade de Santos, muito próximo aos fóruns e repartições públicas, ladeando o maior complexo portuário da América Latina. No princípio, o escritório atendia a agências marítimas, quando foi procurado para patrocinar o interesse dos bagrinhos, como eram conhecidos os trabalhadores portuários avulsos preteridos na ordem de trabalho no porto. Na batalha de repercussão internacional que pretendia efetivar a sindicalização destes homens no Sindicato dos Estivadores de Santos, o escritório participou desta verdadeira luta de classe, que aconteceu em um momento político bastante conturbado do país. As conquistas do caso foram marcadas por acontecimentos que fazem parte da história do Porto de Santos, como a greve de fome dos bagrinhos de 1962. Neste mesmo período, outros sócios se uniram ao Dr. Rui e ao Dr. Barja, como o Dr. Sérgio Servo da Cunha, brilhante profissional que se destacou como um dos maiores juristas brasileiros. Acompanhando ainda a expansão do escritório, o Dr. Rui de Melo Miller teve a honra de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, em 1975. Na presidência, ele propôs a instalação da Justiça Federal em Santos e trouxe também o Dr. Pontes de Miranda para um evento que a Ordem realizou. Nesta época, a atuação do escritório cresceu, passando a defender transportadores marítimos, seus agentes e os P&I Clubs, envolvendo-se inclusive em disputas com a União Federal. Durante esses trabalhos, tiveram teses jurídicas reconhecidas com a edição da súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Foi nessa fase também que estabeleceram uma sólida parceria com o advogado fluminense Pedro Calmon Filho, o que consolidou a especialização do escritório no campo do direito marítimo. Com a criação dos TRAs, terminais retroportuários alfandegados, atuais portos secos, assessoraram esses terminais, bem como os principais transportadores terrestres que atendiam ao Porto de Santos. Em 1993, com a edição da Lei de Modernização dos Portos, o escritório conduziu o processo de implementação da lei no Porto de Santos, participando efetivamente da sua privatização, respondendo pela advocacia do SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado, do OGMO, órgão gestor de mão de obra portuária de Santos, e das empresas nas licitações de áreas portuárias. Foi contratado ainda para defender o Conselho de Autoridade Portuária, CAP Santos, e participou do mesmo processo no Porto de São Sebastião, assessorando o OGMO local.
Aí viemos nós, os 3 filhos do Dr. Rui, coisa que nem ele imaginava, que se formaram na área e assumiram o escritório. Atualmente, o escritório está capacitado para atender a todos os players envolvidos na atividade marítimo-portuária e de comércio exterior. Para isso, conta com correspondentes em diversos portos do país, como São Sebastião, Rio de Janeiro, Vitória, Recife-Suape, Fortaleza, São Luís, Rio Grande, Paranaguá e Itajaí. Também participa ativamente de projetos de investimentos em infraestrutura nos portos brasileiros, assessorando todo tipo de interesses empresariais envolvidos com a atividade portuária. E mais recentemente vem desenvolvendo áreas já existentes e importantes, como a imobiliária. Prepara-se ainda para atender às demandas do pré-sal, setor em franca expansão e de enorme potencial para a Baixada Santista. As mudanças do país, na economia e na sociedade, exigiram a evolução do escopo dos serviços do escritório. Era digital, desenvolvimento político e econômico do Brasil, massificação dos direitos, preocupação ambiental, crescimento dos portos brasileiros. Para acompanhar tudo isso, a empresa expandiu a sua atuação, modernizando as técnicas de gestão, agregando novos profissionais e investindo constantemente em jovens talentos. Há um desejo, de nossa parte, de contribuir para o fortalecimento do direito marítimo portuário, não só através da nossa atuação, mas também pela difusão do conhecimento. E por isso, nós mantemos no escritório um incrível acervo bibliográfico, construído ao longo desses 50 anos e que representa um dos nossos principais patrimônios. Hoje, com muito orgulho do histórico e, claro, com devido respeito aos colegas de profissão, podemos afirmar que estamos entre os maiores escritórios de advocacia da Baixada Santista. Contudo, a meta é ser o melhor escritório de direito marítimo e portuário do Brasil. Por isso, investimos na formação dos nossos profissionais, em infraestrutura, prezamos pela harmonia no ambiente de trabalho e pela entrega profissional na relação com o cliente. A verdade é que todo esse processo de expansão veio e continua sendo guiado pelos valores que o Dr. Rui e o Dr. Baja semearam e cultivaram em nós. Honestidade e ética profissional. Esses 2 princípios são suficientes para resumir a nossa maneira de trabalhar. E é assim, provendo serviços jurídicos de qualidade, a fim de auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de forma eficaz e inovadora, através de advogados e colaboradores qualificados, valorizados e dedicados a preservar a credibilidade construída nestes 50 anos, que a Advocacia Rui de Melo Miller tem o intuito de se tornar a melhor empresa brasileira de serviços jurídicos especializados em direito empresarial marítimo e portuário. Será que nosso pai diria que estamos exagerando?